Está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o seguinte: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a usar a nossa vontade como expressão de nossa espiritualidade. E às vezes isso significará usá-la contra nossos próprios desejos, nossas inclinações e sentimentos. Em outras palavras, precisamos saber agir de maneira que tomemos decisões sobre nós mesmos, sendo capazes de nos manter no caminho que sabemos ser o mais adequado. Um exemplo dessa possibilidade está em quando fazemos dieta. O objetivo é mais saúde física que se mede pelo peso corporal. Quando decidimos não comer tanto quanto gostaríamos e abrir mão de algo que saboreamos com prazer, mas que engorda, estamos usando a nossa vontade a favor de um objetivo. E seremos bem-sucedidos se enfrentarmos nossos desejos com firmeza e criarmos novos hábitos. Há uma diferença entre fome e desejo de comer. Uma boa dieta educa a fome e controla o desejo de comer. Essa é uma batalha mais fácil para uns que para outros, e todos nós somos fortalecidos pelos bons resultados que alcançamos. Isso não é diferente no campo existencial, no campo espiritual. Nós precisamos ter objetivos bem definidos e sermos firmes no sentido de alcançá-los. E é muito importante lembrar o que lemos no versículo 1 de Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo fala de nos apresentarmos a Deus, ou seja, de submeter a nossa vontade a Ele. Paulo diz que é esse o nosso verdadeiro culto, é esse o culto que faz sentido, o culto racional. E continuando, ele diz que precisamos escolher não nos amoldarmos ao padrão do mundo. Não amoldar-se significa não acomodar-se, não encontrar um lugar de conforto e adaptação. O mundo que o apóstolo se refere indica o que é contrário à vontade de Deus, vontade esta que é boa, agradável e perfeita, segundo o texto bíblico que acabamos de ler. O mundo não diz respeito simplesmente às coisas que acontecem fora do âmbito religioso, mas diz também respeito às coisas que acontecem dentro da igreja, mas que são contrárias à vontade de Deus. E isso acontece. Não é o correto, mas acontece. Diz respeito também ao que nos habita, ao que acontece dentro de nós mesmos e que também é contrário à vontade de Deus. Nós não devemos nos acomodar a estas coisas, a coisa alguma que seja contrária à vontade de Deus para nós. E somente com a ajuda do Espírito Santo poderemos nos sair bem-sucedidos nesta empreitada. Mas nós precisamos decidir e assumir a nossa responsabilidade. Precisamos escolher mudar, precisamos desacomodar-nos. Essa é uma atitude indispensável para que possamos experimentar crescimento e amadurecimento espiritual em nossas vidas. Essa é a ideia de transformar-se que Paulo fala.
Trata-se de uma transformação que decorre de mais sabedoria, de mais maturidade, de mais capacidade de fazer o bem, de amar, de servir, de honrar a Deus. Mas podemos dizer que não há verdadeira vida espiritual se não estamos num processo permanente de transformação. Afinal, Paulo, em Efésios 4, versículo 13, diz que o alvo espiritual para nós é que alcancemos a estatura de Cristo. Isto é algo para a vida toda. Não deve depender exclusivamente dos cultos que acontecem quando a igreja se reúne. Não. Deve incluir todas as experiências da vida, do dia a dia, do nosso culto racional. E só acontecerá se nos decidirmos por isso. O apóstolo Paulo está apelando à nossa vontade, à nossa capacidade de escolher e decidir. Portanto, devemos escolher não acomodar-nos, devemos escolher nos transformar a nós mesmos, porque se não mudarmos o que é nossa responsabilidade mudar, talvez nada mais mude em nossa vida. Nós não devemos orar para Deus mudar o que nós mesmos devemos mudar, mas devemos escolher mudar. E Deus verá isso como uma oração. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.